Mais uma vez, boa noite a todos. É um grande prazer tê-los aqui nesse projeto que nós concebemos aí pela Mizuno, cujo objetivo, de fato, é permitir uma troca de experiências, já que nós temos aqui promotores, juízes, advogados, servidores da Justiça Eleitoral. E já queria, de antemão, saudar aqui nosso ilustre professor Rodrigo Lopes Zilli, né, o mestre da noite. Eu já disse para ele que eu vou apresentá-lo, vou dizer que ele é o máximo e que eu já concordo com tudo que ele disser, me retiro e vocês ficam em excelente companhia, tá bom? Zilli, meu amigo, seja muito bem-vindo, boa noite aí, fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, professor Igor, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre direito eleitoral. E é bacana, né, a gente tirar esse lado bom da pandemia, se é que dá para dizer que tem um lado bom, é esse distanciamento, a gente conseguir se unir virtualmente. Eu todo encasacado aqui, com 12 graus, com ar-condicionado no calor, e você aí com camisa de manga curta, né? Impressionante isso. Mas, enfim, acho que vai ser bacana, a gente vai conversar sobre resoluções de crimes eleitorais, a gente pode também destacar alguma decisão mais recente, polêmica do TSE, e vai ser um prazer e um privilégio estar trocando ideia e aprendendo com todos vocês. Show, meu amigo. Queria dar aqui muito boas-vindas aos colegas do Ministério Público de Rondônia, que estão em peso aqui. Metade dos promotores de Rondônia Eleitoral fazem parte do nosso grupo. Ao nosso amigo que fez aí toda a articulação junto aos colegas, então queria agradecer o prestígio e a confiança de todos vocês, nossos ex-alunos das pós e também os demais, sejam todos muito bem-vindos, tá? Como a gente fez na dinâmica do curso, na apresentação, pessoal, a gente vai trabalhar numa perspectiva muito objetiva de atualização permanente, de modo que vamos sempre, na semana seguinte, comentar as principais decisões que sejam publicizadas no âmbito do TSE e eventuais novidades legislativas, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva, o que nós temos de mais novo em âmbito normativo, não vou falar de lei, mas normativo, é de fato a nova resolução dos crimes eleitorais, que veio aí com algumas novidades, mas que merecem ser comentadas, e eu já vislumbro aqui algumas questões polêmicas que podem eventualmente surgir na questão do foro por prerrogativa de função. Mas, Zilli, se você quiser começar, meu amigo, fica à vontade aí para dar uma apanhada geral e eu dou uma finalizada aqui nos pontos que me parecem mais polêmicos, beleza? À vontade. Tá bem. Bom, todos aqui já são iniciados, imagino eu, em direito eleitoral, né? Então, o professor Igor bem colocou, o nosso objetivo não é jamais fazer uma relação assimétrica com vocês, pelo contrário, né? Uma relação é justamente o contrário, é de simetria, de debate, de troca de ideias. E o que a gente pode destacar, professor Igor, dessa resolução nova dos crimes eleitorais, em retrospectiva, né, o TSE ele sempre teve uma veia muito forte nesse poder normativo, ou poder regulamentador, para ser mais preciso, né? Tanto que nessa nova reforma, que a gente vai conversar com vocês bastante, a minuta que vem nessa nova reforma do projeto da deputada Margarete Coelho, uma das preocupações é justamente sustar eventuais excessos de poder regulamentares do TSE, mas eu dizia que, embora o TSE tenha essa veia muito forte normativa ou regulamentadora, para ser mais preciso, nos crimes eleitorais ele sempre foi bastante pontual, ou seja, se a gente vai olhar para o passado, a gente vai ver que poucas vezes o TSE regulamentou crimes eleitorais. Se a cada eleição, né, professor Igor, ele vai regulamentando e vinha regulamentando matérias específicas de registro, propaganda, prestação de contas, os crimes eleitorais a gente basicamente vai ter a agora já falecida 23.396, né? Que é de 2013, e agora, por provocação da diretiva da Polícia Federal, é bom que se diga, né? A nova resolução, a resolução 23.640, que nós vamos conversar agora, ela foi uma provocação do diretor-geral da Polícia Federal, insatisfeito ele, né, com a vedação da possibilidade de a Polícia Federal instaurar de ofício inquérito policial. Se a gente também for pegar, professor Igor, em retrospectiva, a 23.396 foi relatada pelo então ministro Dias Toffoli, né, que fez uma minuta
de voto bastante polêmica, né, excluindo o próprio Ministério Público de poder requisitar inquérito policial, além de vedar a autoridade de ofício. Então, na minuta originária do voto, e que foi aprovada, na verdade, né, do voto do ministro Dias Toffoli, só se podia fazer inquérito policial ou por flagrante ou por determinação do juiz, com base numa justificativa absolutamente equivocada, com todo respeito ao ministro, do que se configura poder de polícia, né? Ele fez uma confusão de conceitos entre poder de polícia da Justiça Eleitoral com poder de investigação e acabou vedando, então, ao Ministério Público a requisição de inquérito policial, o que foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que levou, então, à reformulação do conceito e ao estado de coisas que nós tínhamos antes, né? Por que eu faço essa introdução, professor Igor? Porque antes, e acho que esse é o grande ponto de destaque, antes, na 23.396, nós tínhamos 3 formas de requisição ou de instauração de inquérito policial, e o que mais nos chamava atenção é justamente a proibição, a proscrição, a proibição da autoridade policial de poder instaurar por portaria um crime que é de natureza essencialmente pública, né? Que é absolutamente contraditório com qualquer regra comezinha dos Códigos de Processo Penal. Então, isso que nos leva, basicamente, aqui a apontar que um dos grandes pontos assim de mudança de perspectiva ou de paradigma da 23.640 é justamente atendendo ao pleito da Polícia Federal, com parecer contrário da PGE, para deixar bem claro toda a história, houve um parecer contrário da PGE, mas o plenário do TSE, então, por unanimidade, acolhe ou reconhece a possibilidade de instauração de ofício de inquérito policial por delegado de polícia. Esse, me parece, professor Igor, o ponto mais relevante de mudança que tem, se nós formos fazer um cotejo entre a 23.396 e a atual 23.640. É bem verdade que tem outros pontos, eu também não quero monopolizar a palavra, mas eu só vou aqui dar uma breve passada. Se pela primeira vez no âmbito normativo da Justiça Eleitoral se traz a figura audiência de custódia, né? A audiência de custódia era algo que a gente pegava emprestado por resoluções do Conselho Nacional, né? Agora não, a gente tem numa resolução do TSE uma previsão normativa de obrigatoriedade de audiência de custódia e se reafirma a jurisprudência do TSE de que os procedimentos penais eleitorais têm que ser compatibilizados com o Código de Processo Penal, com a Lei 11.719, vale dizer, o interrogatório encerrando a instrução. E eu acho que o segundo ponto de maior destaque, professor, o primeiro seria, de fato, a autoridade policial fazer instauração de ofício. O segundo ponto seria uma regulamentação também da questão do prerrogativo de foro, né? O artigo 5º dessa resolução, ele determina, né, a imediata distribuição e registro do inquérito no tribunal competente quando o investigado estiver com previsão constitucional de prerrogativa de foro. Eu faço essa primeira introdução e aí depois, quando a gente começa a trocar figurinha, professor Igor, eu até queria tratar de um aspecto prático, né? De, afinal de contas, qual é a melhor maneira de se proceder quando chega uma notícia de fato, por exemplo, ao Ministério Público? É o promotor requisitar direto ou não? Ou é fazer uma linha de contato via Procuradoria com o TRE? Mas eu acho que isso a gente deixa para depois. Eu não quero monopolizar muito e eu acho que torna mais dinâmica essa nossa conversa aqui. E eu acredito que os colegas também podem começar a contribuir, a nos provocar para a gente crescer no debate. Com certeza. Inclusive, Isidro, e todos os colegas, fiquem muito à vontade, tá? Quando a partir de uma determinada abordagem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, não precisa esperar a gente parar de falar, pede aí o microfone, levanta a mãozinha e a gente vai fazendo essa interface. Mas pegando o gancho aí do que o Rodrigo falou, né, ele me chama de professor, mas o professor é ele, porque eu que li o livro dele para fazer o meu de crimes, diga-se passagem. E aí, de fato, era um grande absurdo que a própria jurisprudência já decidia contra a expressa previsão da 23.396, que era esta vedação para a autoridade policial, que é o órgão por excelência imbuído da persecução penal investigativa, não poder fazê-lo de ofício, somente com requisição do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Então, antes mesmo da 23.640, e aqui nós temos advogados,
havia, às vezes, habeas corpus que questionavam inquéritos policiais instaurados de ofício pelos delegados de Polícia Federal, dizendo, está descumprindo a resolução 23396, que veda a autoridade policial de fazê-lo. E o TSE já vinha, 2018, 2019, 2020, com várias decisões do plenário, dizendo que não haveria qualquer ilegalidade nesse tocante. Então, na verdade, a resolução veio consolidar o entendimento da jurisprudência contra a própria resolução antiga. Então, isso é importante. Meus amigos, ainda no tocante à questão do inquérito policial, e aí o foro por prerrogativa, de fato, é algo que me chama a atenção. Nós temos que fazer um pequeno histórico para entender a lógica, a evolução jurisprudencial e o eventual retrocesso que esta resolução pode trazer, ao meu sentir, analisando aí já vivências anteriores. Vejam, o artigo 5º da resolução 23.640 fala taxativamente: quando o investigado possuir foro por prerrogativa de função, o inquérito policial deverá ser imediatamente distribuído e registrado no tribunal competente, a fim de supervisão judicial das investigações. Ora, vejam, em um momento não muito distante, eu diria ali até 2015, 2016, o entendimento de STF, de STJ, de TSE e TRS era o seguinte: toda e qualquer investigação que envolva autoridade com foro por prerrogativa de função deve haver comunicação prévia ao tribunal competente, sob pena de nulidade. Dizia-se, anulavam-se diversas investigações e ações penais calcados nessa premissa. Não comunicou o tribunal competente ilegalidade, abuso de poder, e anulava tudo, não queria nem saber, e esquecia até daquela premissa de que atos investigatórios, vias de regra, não contaminam a ação penal posterior. Sequencialmente, nós tivemos uma evolução até surpreendente no âmbito do TSE, em que diversos acordos, inclusive um deles eu citar no livro que me chamou muita atenção, que foi da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia, que era sabidamente um ministro extremamente garantista. E isso me chamou a atenção, porque certa feita ele pegou exatamente um caso em que houve a investigação no primeiro grau pelo delegado de polícia, sem comunicação ao tribunal, e chegou lá e ele disse: não, aqui não tem o que falar em nulidade, aqui nós temos só que convalidar, aproveitar os atos feitos anteriormente, faz a ratificação pelo tribunal e está mantida a investigação e a ação penal. E a partir dali, esta decisão de 2017, sobrevieram diversos outros acórdãos trazendo esta nova visão de que não haveria nulidade, ainda que o cidadão tivesse foro por prerrogativa de função, se a investigação corresse ou tramitasse sob a supervisão do delegado de polícia sem comunicação ao tribunal, desde que, quando se fizesse necessário uma medida invasiva e restritiva de direitos, uma busca e apreensão, claro, uma interceptação, uma condução coercitiva, aí sim comunicava-se o tribunal e haveria, portanto, esta chamada supervisão. Mais à frente, 2017, 2018, 2019 e também 2020, o STF e o STJ vinham seguindo este mesmo entendimento do TSE e vem seguindo o mesmo entendimento, dizendo: alto lá, a única hipótese em que deve haver supervisão judicial necessariamente prévia é quando o foro estiver no STF, porque o regimento do STF traz esta previsão. Nos demais tribunais não existe esta regra, esta nulificação automática, este prejuízo presumido para a investigação e a ação penal posterior. E, inclusive, passou-se a dizer, há algumas decisões, inclusive, pessoal, vocês vão receber depois esse material falando sobre isso, dizendo do STJ e dizendo que deve se aplicar para pessoas com foro a regra ordinária do artigo 5º, inciso 2º do CPP, segundo o qual a autoridade policial que vai ser referente ao foro competente deve averiguar o fato.
E o tribunal competente só vai receber a ação penal ou quando houver necessidade de medidas submetidas à cláusula da reserva de jurisdição. E vieram várias decisões. E me parece que o texto da resolução, tal qual está posto aí, pode gerar um problema de interpretação, porque a jurisprudência caminha neste sentido, de STF, STJ e TSE, e eu quero crer, o Rodrigo pode dizer até melhor do que eu, porque ele estava lá na PGE, acompanhou todos os debates, quero crer que o intuito deles foi exatamente condicionar a validade e a regularidade dos inquéritos a esta prévia comunicação. O que me parece um grande retrocesso e um grande contrassenso. Além dos riscos de vazamentos que nós sabemos que acontecem no dia a dia. Certa vez eu trabalhei num grupo de investigação aqui no Ceará, que era exatamente focado em crimes praticados por autoridades, e eu cheguei no tribunal para distribuir, e tudo era eu que dava a entrada, e a servidora chegou para mim e disse, não, doutor, eu tenho que levar lá para cima primeiro o seu pedido de distribuição. Eu disse, mas como assim? A distribuição não é aqui? Aí ele disse, mas é porque eu tenho ordem de tudo que o senhor trouxer, tem que passar primeiro lá em cima para a gente ver o que é e distribuir. Eu disse, negativo. Você tem uma resolução CNJ que trata da distribuição em procedimentos sigilosos. Se você abrir este procedimento, eu vou lhe dar voz de prisão aqui e agora. Mas é a ordem lá de cima. Eu disse, não me interessa. Você vai cumprir a ordem manifestamente legal? Não vou. Ok, então também. Então, imagina o que não acontece por aí que a gente sabe. Então, eu acho temerária esta redação e, com certeza, vai gerar exatamente esta discussão. Os advogados hábeis vão impugnar toda e qualquer ação penal decorrente de inquéritos que tenham sido instaurados, entre aspas, com respeito ao foro por prerrogativa e função. Mas, e aí, Rodrigo, o que você me diz sobre esse eventual retrocesso? Então, amigo, já que estou dispensado do professor, né? Então é amigo agora. Olha só, eu acho que são duas situações importantes aqui que a gente tem que trazer para debate. Você bem chama a atenção de que o regimento interno do Supremo ele exige uma prévia autorização para que se iniciem investigações em relação a pessoas com prerrogativa de foro. E isso está no regimento interno do Supremo, ponto. Aí a sua pergunta ela é absolutamente pertinente. Afinal de contas, essa nova redação do artigo 5, traz para o âmbito do eleitoral essa mesma exigência prévia de autorização, e, de fato, isso vai dar espaço, me parece, Igor, para debates jurídicos, mas a minha leitura, e, evidentemente, a minha leitura é só uma leitura pessoal, né, é que, no âmbito das prerrogativas de foro como regra da justiça eleitoral, o que está se exigindo é, basicamente, havendo pessoa com prerrogativa de foro, vamos pegar o caso de um prefeito municipal aí que cometeu um crime eleitoral no curso do mandato, é que, segundo a regra do artigo 5º, você tem que necessariamente remeter os autos à Procuradoria Regional, que, por sua vez, vai pedir para instaurar o inquérito no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, que é competente, mas não se exige que o tribunal dê uma autorização para isso. Tá? E da onde eu extraio isso, essa distinção entre supervisão judicial de um lado e autorização prévia de investigação de outro? Eu acho que, quando ele fala em supervisão judicial, basicamente, essa é a minha interpretação, ele quer dizer que as medidas cautelares que exijam jurisdicionalidade, que é a quebra de sigilo, a busca e apreensão, enfim, tudo que é invasivo, né, aos direitos fundamentais, elas têm que receber a supervisão judicial do órgão competente, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Não significa que o procurador regional eleitoral tenha que pedir uma autorização para a requisição de inquérito. Me parece que são coisas diferentes. E ao que eu me baseio, professor Igor, agora foi um ato falho, para fundamentar? No próprio voto do ministro Alexandre, que eu não sei se todos os colegas tiveram acesso aos votos, o voto base do ministro Alexandre nessa 26.640,
lá pelas tantas, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, nas hipóteses em que o investigado possuir foro por prerrogativa de função, o inquérito deve ser distribuído e registrado no tribunal competente para a supervisão judicial das investigações. Vale ressaltar, os atos investigatórios diretamente dirigidos contra o titular de prerrogativa e sujeitos à reserva de jurisdição devem ser autorizados pelo tribunal, e sujeitos à reserva de jurisdição. E aí ele cita no voto dele, isso que eu acho importante, Igor e colegas, um julgado cuja relatoria é da ministra Rosa Weber, que começa assim, do Supremo, tá? É desnecessária autorização judicial para o início das investigações, porém, é imprescindível que o inquérito tramite sob supervisão judicial quando tiver medidas que dependam de invasão de direitos fundamentais. Então, acho que essa é a linha base, né? Tirando isso, volto a dizer, do voto do ministro relator que aprovou a 23.640, que parece fazer essa distinção. E aí, Igor, quando um promotor, por exemplo, recebe uma notícia, aqui tem indício de corrupção eleitoral ou de crime de caixa 2, depois a gente vai explicar o crime de caixa 2, mas, enfim, que nem existe tecnicamente ainda, mas envolvendo alguém com prerrogativa de foro. Muitos colegas me perguntam, quando eu exercia a coordenação do eleitoral, se eles, promotores, podiam requisitar o inquérito direto, considerado que, diante das balizas da questão de ordem do Supremo Tribunal Federal, aquela do ministro Barroso, de 2018, que, para ter prerrogativa de foro, tem que ter a concomitância de crime praticado no curso do mandato e com vínculo ao mandato, se o promotor poderia, ele na origem, fazer esse juízo de valor, entendendo inexistente esses requisitos, ele já assumir que, como não tem essa prerrogativa, e eu sou o titular da ação penal, eu já requisito para o meu delegado. O que eu sou muito cauteloso em matéria de direito penal, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com um risco menor, tá? Então, o que eu sugeria aos colegas, tá? Que, tendo notícia de crime e, em tese, a pessoa investigada tem prerrogativa de foro, de encaminhar uma notícia de fato ao procurador regional eleitoral, né? Porque, em tese, o prefeito responde por crime eleitoral no TRE, então encaminha uma notícia de fato ao procurador regional eleitoral, o PRE peticiona junto ao tribunal respectivo, requerendo distribuição e registro, exatamente como diz o artigo 5º, e, a partir daí, ele faz o reconhecimento, o procurador, que é a autoridade constitucional que atua perante o TRE, de que não estão presentes os requisitos e manda baixar. Eu acho que essa é a leitura do risco zero. Mas não daria para o promotor fazer direto? Dá, mas aí a gente sai do risco zero. Então, acho que a gente tem que ter vetoriais concretos de qual é, afinal de contas, o meu custo-benefício da opção direto o promotor faz isso e qual é o custo-benefício de fazermos via procuradoria. Eu, particularmente, defendo a segunda hipótese para minimizar a possibilidade de nulidades. Mas aí eu queria lhe ouvir também sobre essa percepção de como é a melhor forma de enfrentarmos a redação do artigo 5º. Pois é, Rodrigo, eu sou muito ousado, né? Aqui no Ceará tem um ditado aqui entre os advogados que dizem que eu sou muito afoito. Afoito é um termo aqui muito regional, que é exatamente o cara que é apressado, que é célere demais, muitas vezes até além do que deve ser. E eu faço uma construção, concordo com a sua linha de raciocínio de prudência, não tenho que tirar. De fato, e aí, se eu estivesse tratando de um grande escândalo, como certa vez eu tratei que envolvia juiz, deputado, desembargador e era senador, quando eu vi, meu filho, risco zero. PGR, PRE e tal, fiquei só com os meus bonitinhos lá de baixo e ponto final. Mas eu não consigo conceber que o ato normativo do TSE e infralegal crie esta ritualística processual diferente do que está no CPP.
e contra toda a jurisprudência, inclusive do próprio TSE, mantendo e convalidando investigações anteriores. E isso fica muito mais claro, e aí o ranço do TSE de regulamentar sobre algo que não tem expertise e não ouvir quem tem, é a omissão nesta resolução, por exemplo, dos procedimentos investigatórios criminais. Até parece que só se investiga crime eleitoral por meio de inquérito policial. Ah, mas já existe a resolução 81, 83 do CNMP. Ok, existe. Mas lá não trata, em momento algum, de crimes eleitorais, fica crime lato sensu, e a mesma jurisprudência do STF, do STJ, diz que o promotor não precisa de autorização para instaurar pique contra a autoridade por foro com prerrogativa de função. E não há, eu desconheço, qualquer decisão que diga, o PIC tem que ir para a supervisão do tribunal. Não. Aqui se instaura PIC contra deputado, contra prefeito, no âmbito da PRE, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, para apurar os crimes eleitorais e comuns, e não se comunica ao tribunal, e o tribunal só toma conhecimento quando você vai pedir exatamente a busca e a apreensão, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, a interceptação, a prisão, etc. Então, a gente corre o risco até de criar um regime dúplice para a mesma finalidade. Se for inquérito, tem que vir necessariamente para a distribuição. Se for PIC, não precisa, porque a jurisprudência diz que o MP é dispensado de autorização prévia para instaurar. Então, a gente vai ter esse debate, e dentro desse debate, e dentro da atual quadra, nós não podemos desconsiderar a realidade, me parece que o que vai prevalecer é a sua posição, que é a posição mais garantista, é a posição que, em tese, segue a normativa do TSE, e me parece que o TSE não vai desprestigiar a própria disposição do que eles acabaram de criar, ainda mais que o voto relator é do futuro presidente, né? Então, ainda sabe que a gente teve um debate no grupo de coordenadores, quando eu exercia a coordenação ainda dos promotores dos estados, justamente sobre essas duas correntes. Né? A sua corrente, digamos assim, vamos chamar assim, né? Didaticamente, a sua corrente é a minha corrente, embora não seja exatamente isso. E a ideia toda é a questão da pessoa ponderar o que, afinal de contas, até onde vale a pena arriscar ou não. Quer dizer, vale a pena colocar em risco, e aí você deu um bom exemplo, né? Olha, aqui é um caso complexo, é um caso que tem um peso por causa dos investigados. Eu sugeriria, com toda certeza, tentar estabelecer com o procurador regional eleitoral algo que seja rápido, que seja célere, né? Para que, de alguma forma, se possibilite trabalhar sem o risco de nulidade. E para as pessoas que não estão ainda muito acostumadas ao Ministério Público, né, Igor, existe a portaria, que eu acabei digitando ali, a portaria 01 de 2019, da PGR/PGE, que eu tive a honra de trabalhar nela quando eu estive lá com o Dr. Humberto Jacques, assinada pela ex-PGR Raquel Dodge. Ali se regulamenta PIC, né? É o único normativo onde existe PIC eleitoral, né? É nessa portaria 01. Na verdade, o Ministério Público Eleitoral é um ministério, né? Que não existe na Constituição, existem funções eleitorais exercidas pelo Ministério Público, e aí nós temos uma lei complementar de 75, que é do MPF, né? E portaria regulamentando isso, e uma resolução do Conselho para fazer os critérios de promotores eleitorais. É o que temos. Por isso que é difícil a gente trabalhar, e por isso que é difícil a gente, às vezes, antever soluções jurídicas normativas que afastem o risco de nulidade. E só para fechar, Igor, eu queria só lembrar aos colegas uma coisa, desculpa, eu só não posso esquecer disso, só voltando um passo, a questão do delegado poder instaurar de ofício o inquérito. Se vocês pegarem os dois artigos, o anterior, que era o artigo 8º da Resolução 23.396, com o 9º da 23.640, vocês vão ver que, na nova, se acrescenta o delegado de ofício, mas se tira ressalvado flagrante delito.
Então, ficou mais uma vez, eles poderiam ter mantido o ressalvado flagrante delito, eles retiraram, né? E parece que isso pode também, mais uma vez, dar espaço. Ah, não, mas se retiraram é porque não pode mais flagrante delito, o que seria, na verdade, um contrassenso. Mas isso são imprecisões normativas que a gente vai captando, né? Analisando esses diversos diplomas. Seria isso, amigo. Rapaz, você falou ali, agora eu estava com uma coisa na esqueci completamente o que era. Era sobre. Eu estava falando das Rapaz, portarias, né? vamos em frente. Da regulamentação das portarias. Pois é, mas era outro detalhe assim prático, operacional, que eu estava aqui na cabeça, sem lembrei. Mas vejam, quando a gente está falando aqui dessa, entre aspas, discussão do sexo dos anjos, do procedimento a ser feito, é sempre bom lembrar, eu costumo dizer isso, que o foro por prerrogativa de função eleitoral ele está muito diminuído na prática. E a grande verdade é que os promotores vão investigar prefeitos, os promotores vão investigar deputados, porque o prefeito que está lá praticando corrupção eleitoral, se não tiver uma ligação muito vinculada com oferta de emprego na prefeitura, com, eventualmente, uma transferência, um cargo comissionado, não vai ter qualquer correlação e aí ele vai sair da questão do foro e vai ser denunciado lá na zona eleitoral, com o promotor tendo plena legitimidade para instalar o PIC, para requisitar o inquérito, para denunciar. Assim como o deputado federal, que está lá bancando o transporte de eleitor, ou o prefeito, não interessa, não vai ter foro. Então, é sempre bom a gente se atentar que estamos discutindo aqui hoje, ao meu sentir, a exceção do que acontece no processo eleitoral. O que antes era regra, né, qualquer delito que esse pessoal praticava ia para o TRE, agora não. Agora a gente tem que ter, de fato, aquelas condicionantes trazidas pelo STF na questão de ordem da ação penal 937, o que impossibilitam, de fato, esse amplo leque de competência do TRE. Então, eu acho que sobre novidades que interessam da nova resolução, era isso que tinha, e aí a gente deixa aqui espaço aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Só mais um adendo, né? Tem uma questão ali, mas só enquanto você lê, só mais um adendo. Se a gente for analisar prospectivamente, esse nosso debate é importante, por quê, né, Igor? Porque no projeto do novo código, que está com quase 950 artigos, na parte dos crimes eleitorais, se deu uma diminuída bastante considerável. E, então, diante se a gente fosse trabalhar com a minuta que nós temos hoje no novo código, seria plenamente aplicável na íntegra essa 23.640, 100%. Então, observem que a gente está trabalhando com uma normativa do TSE que tem tudo para ter plena aplicação, mesmo com a reforma eleitoral, considerados os termos da minuta que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, a gente iria trabalhar fundamentalmente com tudo isso que a gente está lidando agora, sem nenhuma vírgula a mais ou a menos. Daí a importância da gente conversar sobre isso, porque mesmo com reforma vai ficar atualizado. O Almir colocou aqui, como advogado, penso que se deve ter uma definição e clareza quanto ao procedimento. Não se pode definir como proceder conforme a repercussão que o caso e os envolvidos tenham. Pois é, Almir, exatamente isso que a gente está tentando chegar aqui, é um consenso. Eu digo isso de peito aberto porque está escrito lá no meu livro. No meu livro eu defendo isso, seja como for. O meu livro de 2020. Defendo claramente que, independente da hipótese, deve-se possibilitar sem qualquer supervisão prévia de tribunal. Então, esse é meu posicionamento doutrinário, não é posicionamento como promotor. O Zílio tem essa outra posição mais conservadora, constitucionalmente adequada, né, como se fala, garantista e tal, mas e que é o posicionamento da maioria, né? É mais conservadora, né? É que, na verdade, a leitura que eu faço ali é que supervisão judicial ali, na verdade, seria você tem que fazer o prévio registro e a distribuição no TRE, mas só submete à supervisão judicial se a medida for uma medida constritiva de direito fundamental. Se ela não for constitutiva de direito fundamental, a relação é direto Ministério Público, vale dizer PRE e Polícia Federal. Vai ser sempre PRE e Polícia Federal. Quando precisar uma medida, aí você submete. Então, a leitura que eu faço do artigo 5º ali, na verdade, é o seguinte:
se instaura via TRE, se registra no TRE porque ele tem prerrogativa de foro. Se o procurador se convencer que tem os dois requisitos do Supremo, né, da questão de ordem 937, segue, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas só vai fazer pedido ao tribunal se precisar de uma medida constritiva de direito fundamental. Se não, fica basicamente na relação direta. Eu já vi que tem uma piada aí, fica numa relação direta entre o procurador e o delegado de polícia. Mas a gente tem que escrever contrário à posição dos advogados, porque se depender de vocês, meus amigos, não tem nenhum condenado na Justiça Eleitoral. São todos inocentes, perseguidos pelo Ministério Público, na verdade, vítimas de abuso de autoridade e por aí vai. Então, a gente tem que construir o raciocínio e, graças a Deus, o STJ tem essa posição muito firme já. Como eu falei para vocês, eu tinha esse pensamento e eu conversava com os colegas mais informalmente, nos grupos e tal, em casos concretos. Quando eu vi essa evolução jurisprudencial, eu disse, é hora de botar no papel e ter coragem para ver o que vai acontecer. E aí, efetivamente, os colegas, alguns têm seguido, outros não, e a posição majoritária é, de fato, essa que o Zílio segue. É por isso que ele vem muito mais livre do que eu, viu? Também, porque os advogados adoram essas posições, mas não é verdade. Ele não escreve para vender, né? Ele escreve porque a convicção mas dele. Observa, sabe o que eu acho que o mais importante de tudo, sinceramente, foi, e o que eu valorizo muito nessa decisão da 23.640, é o TSE virar uma página de um argumento jurídico que não era muito adequado. Porque quando há essa resistência ao delegado instaurar de ofício, eu estou voltando a esse tema, e esse fundamento é um fundamento inexato, é um fundamento equívoco, porque há uma confusão entre o poder de polícia, que é um ato administrativo da Justiça Eleitoral, com o poder investigatório. Então, o que eu valorizo muito nessa resolução, e quando eu leio os motivos do voto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Fachin, eu fico mais satisfeito ainda, é que eles afastaram de vez esse argumento de que não pode o delegado de polícia porque o poder de polícia é privativo da Justiça Eleitoral. Todo mundo sabe que o poder de justiça é privativo da Justiça Eleitoral, mas é poder de polícia considerado como um poder administrativo de controle de regularidade das eleições, que não tem nada a ver com a atividade da Polícia Judiciária de investigação. Então, é exatamente isso que eu ressalto aqui, que eu destaco e que eu acho que é relevante nessa decisão, é essa virada de paradigma. Perfeito. E aí o André até fez aqui um comentário que eu acho que é pertinente a gente esclarecer de uma vez e me lembrou de uma coisa que eu queria falar também. Ele coloca assim, no caso de instalação do IP pelo delegado de polícia, o registro no TRE deve ser feito previamente ou quando da solicitação de dilação de prazo. Pergunto porque os IPs em regra são registrados nos TJs quando remetidos solicitando a primeira baixa. Aí eu acho que o Zílio pode dizer depois qual é a experiência dele, mas o que eu vejo por aqui é o seguinte, à luz do que está posto, e se você segue esta corrente de que o tribunal deve supervisionar administrativamente, é desde o começo. Se o delegado tem ali uma notícia crime, tem ali um indício mínimo de investigação referente a foro por prerrogativa de função, ele deve encaminhar o ofíciozinho dizendo, né, que existem aqueles elementos, que instaurou o inquérito policial, que está encaminhando para o devido registro e supervisão do tribunal e solicitando a devolução dos autos para a continuidade da investigação. Eu acho que, à luz desta corrente, é isso que deve ser feito. Não sei o que o Zílio pensa. É isso, eu concordo, mas eu acho que o que a gente tem que deixar claro basicamente, talvez olhando por outra perspectiva, qual é a diferença da corrente sua e da minha? Vamos pegar de novo esses termos. Quem, afinal, deve fazer o juízo sobre os requisitos da questão de ordem do Supremo. Eu acho que é mais razoável, mais tranquilo adotar cautela, e quem faz esse juízo é o Procurador Regional Eleitoral, dizendo não tem aqui os requisitos, baixa isso lá para o promotor, do que deixar esse juízo sobre prerrogativa de foro na mão de alguém que está numa instância inferior. É basicamente essa a ideia. Tá? Da distinção entre nós. E você está absolutamente correto, adotando essa corrente que eu perfilho, desde o início. Né? O delegado tem notícia do crime, ele já remete à procuradoria dizendo que tem indícios de
crime praticado por prefeito por prerrogativa, e aí o procurador regional eleitoral faz o juízo. Amolda-se ou não amolda-se a questão de ordem 937. Se amoldar, pede distribuição e registro para o TRE para prosseguir, se não se amoldar, pede distribuição para baixar, para dizer que não tem competência, e aí já segura que não vai ter nulidade, porque quando baixa para o juiz, já baixa com a chancela do TRE. Isso. E aí, pegando o gancho na pergunta do André, eu lembrei da questão das dilações de prazo. E aí, né, o pessoal diz que eu sou muito firme, que eu sou muito sempre pró-MP. Vou dar aqui uma chazinha, aqui, uma colher de chá para os advogados, viu? Vejam, eu fico impressionado como os advogados não se atentam e não questionam as dilações de prazos abusivas que acontecem principalmente na Justiça Eleitoral. Aqui no Ceará nós chamamos dos inquéritos au-au. O cara pega, instala o inquérito ao Ministério Público para pedir mais prazo, ao delegado concedendo mais prazo. Aí o cara não faz nada, passa 90 dias, 120, ao MP pedindo mais prazo. E fica bolando nessa brincadeira aí um inquérito de 2, 3, 4 anos para investigar uma corrupção eleitoral, uma boca de urna, um crime que já está até prescrito. E na justiça comum, eu vejo com mais frequência os HCs questionando exatamente o excesso de prazo dos inquéritos policiais. E nós, promotores, também temos o dever de tutelar aí a lisura, a regularidade da persecução penal. E me parece extremamente abusivo, sem qualquer razoabilidade, à luz do princípio da duração razoável do processo, que um inquérito que tramitou ali 2, 3 anos sem qualquer diligência probatória vá render qualquer fruto mais à frente, porque o tempo tem um efeito deletério sobre a produção probatória, todos nós sabemos disso. Então, fica a dica aí, meus amigos. Inquéritos ao HC, e os tribunais superiores têm sido muito firmes nesse tocante. Se você não está tratando de uma causa complexa, de uma causa que tem uma pluralidade de investigados, com qualquer particularidade, é causa de trancamento, é causa de fixação de prazo inicial para a conclusão das investigações e não concluindo, trancamento imediato, porque de fato não se justifica. Né? Não sei se tu via muito isso lá no TSE, Rodrigo. Sabe que não? não tinha, não tem muito habeas corpus discutindo isso não lá no TSE. Não há essa cultura na justiça eleitoral. É isso que eu estou dizendo, não há essa cultura. Né? Acho que tinha mais uma questão ali, Igor, do Pablo. Professor Igor, tem uma pergunta depois ao Glauco, se for permitido. Assim, beleza, meu amigo? Fica à vontade. Só quero responder aqui o Pablo. O Pablo aí é servidor da Justiça Eleitoral. Professor, o delegado encaminharia inicialmente para o promotor ou a PRE? Eu acho que para nenhum dos dois. Se nós estamos tratando já agora da possibilidade incondicionada do delegado instaurar o inquérito policial de ofício, ele vai ali fazer a portaria dele e vai encaminhar para o TRE, que é o pedido de instauração, pedido de... Aí vai ser o regimento interno, vai dar um nome lá específico de cada tribunal, isso vai distribuir automaticamente para um relator, o cara vai olhar e vai dizer, ok, tem aqui indícios mínimos para a instauração do inquérito policial, tomo conhecimento, devolvo-se os autos para a autoridade policial para prosseguir com as investigações à luz da sua discricionalidade. Ponto final. Não tem que remeter para a MP ou quem quer que seja. Beleza? Pronto, Glauco. Fica à vontade, amigo. Boa noite, né? A questão é sobre o procedimento investigatório criminal, né? Pelo professor Igor, ficou claro que não está previsto na resolução 23.640, no artigo 5º, que é específico do inquérito policial. O professor Rodrigo tem uma posição mais prudente, se tiver os dois requisitos da questão de ordem 937, durante o curso do mandato, em razão dele, é bom, prudente, né, pedir que seja distribuído, no caso do inquérito policial, para prevenir nulidade. Mas e o PIC, professor Rodrigo? Acha que, por um paralelismo das formas, por prudência, essa prudência que o senhor salientou, é também prudente seguir essa mesma linha?
Ou Bem, será que, porque não está especificado no artigo 5º da Resolução 23.640, podemos descansar em berço esplêndido, no sentido de que isso não será acolhido se alegado pela defesa, né? Tudo bem, meu amigo? Satisfação de... o Glauco é interessante, a gente se conhece há um tempo de WhatsApp e eu não conhecia a fisionomia dele, né? Então é um prazer estar falando contigo pela primeira vez, assim. Prazer todo meu, professor. Glauco é um promotor extremamente qualificado, extremamente interessado, assim, que fez um trabalho muito diferenciado em Rondônia e eu tenho um grande apreço por ele, poder compartilhar e trocar ideias com ele. Então, assim, já que eu estou aqui de garantista, de conservador, de tudo que é qualificativo que tem nesse lado, eu, assim, Glauco, por uma questão de isonomia, eu acho que o fato da regulação do TSE não prever PIC não impede tratamento isonômico. Então, eu acho que mesmo um PIC seria conveniente, seria adequado, dar a solução normativa do que o inquérito policial. Eu trabalhei alguns anos na Procuradoria de Prefeitos, que é o órgão do Ministério Público Estadual que investiga prefeitos, aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhei de 2014 a 2019, né? Antes de ir para a PGE, trabalhei ali. Nós só investigamos por PIC, nós não trabalhamos com a Polícia Civil no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, sempre que tem prerrogativa de foro no Rio Grande do Sul, são 5 promotores ou 4 promotores, enfim, com seus assessores que investigam por PIC, não se usa a Polícia Civil, e nós sempre trabalhamos com essa linha direta de Tribunal de Justiça. Então, eu acredito que o fato de a instrução normativa do TSE não prever PIC não obsta que se confira um tratamento privilegiado sob a ótica trabalhar com a lógica do risco mínimo de nulidade. E a gente também tem que lembrar, né, que, por paradoxal que seja, o TSE talvez não tenha tido visão de que o Ministério Público tem instrumentos investigativos próprios. Ele bloqueou no inquérito porque aquilo que ele está acostumado, a investigação do Ministério Público Eleitoral por PIC, ela ainda é uma coisa meio embrionária, né, no eleitoral, principalmente, e o TSE, possivelmente por um esquecimento, não foi nada doloso, ele deixa de dar tratamento ao PIC. Mas eu acredito que se eles soubessem desse instrumento, talvez eles colocassem ele ali no artigo 5º também. E outra coisa, pessoal, que me parece que o TSE perdeu a oportunidade foi de regulamentar a chamada advocacia privada, investigativa, advocacia defensiva. E aí eu vou dar mais uma colher de chá aqui para os advogados, viu? Eu tô quase um garantista, viu, Rodrigo? O pessoal diz assim, Igor, quando eu leio o teu livro 2015, leio 2020, a gente percebe, assim, uma involução. O pessoal que não fez dizer uma involução. Aí tá certo. Eu sou um grande entusiasta da investigação defensiva dos particulares. Primeiro, porque, de fato, possibilita um novo horizonte, possibilita provas que, muitas vezes, nós do MP não vislumbramos, ou vislumbramos por uma visão, e ela, eventualmente, tem também uma outra conotação, e permite, ao fim e ao cabo, uma convicção definitiva. Isto é, o cara que está sendo investigado trouxe ali materialidade, trouxe ali elementos de prova que ele acha que vão enfraquecer a tese acusatória, e o promotor, a promotora, ao final, se sente totalmente convicto, é muito melhor ainda, porque ele já até antecipa o que viria no processo judicial e evita uma denúncia temerária, ou uma denúncia, muitas vezes, sem um juízo 100%, e garante aí o princípio da presunção de inocência. Mas, uma coisa que eu vou além, e aí sim é que eu acho que a resolução poderia ter tratado também, não só da advocacia criminal defensiva, mas da advocacia investigativa. Vejam, meus amigos, e aí eu nunca vi li falando sobre isso, quero que o Rodrigo até me diga o que acha dessa tese muito louca que eu botei no meu livro. Nós temos a ação penal privada subsidiária da pública no contexto constitucional como garantia fundamental de todo e qualquer cidadão. E temos precedentes do TSE dizendo que a ação penal privada subsidiária da pública é, sim, perfeitamente passível de ser utilizada na área eleitoral. Ora, se o cidadão tem a possibilidade de ajuizar
a ação penal, quem pode o mais, pode o menos, né, ter os poderes implícitos, quem pode a ação penal pode, de fato, realizar investigações. E aí, nesta perspectiva, caberia ao TSE regulamentar, porque é a investigação avulsa, nós temos meios de provas lícitos que eventualmente podem fazer, uma ata notarial, uma filmagenzinha aqui no celular, vem cá, tu tem aqui elemento de prova, tu viu alguém comprando voto, vamos aqui, eu vou te filmar, posso registrar, e aí vou perder a oportunidade também de criar uma procedimentalização mínima que seja, mas que dê um norte seguro até para os advogados poderem atuar com mais segurança nessa área. Então, fica aqui também meu registro que é uma omissão da resolução que poderia sim ter sido aí tratada. Beleza? Temos aqui uma pergunta do André, referente à atuação da Polícia Civil nas comarcas onde não existe PF. Qual a visão dos professores? Veja, isso aí também é matéria já batida, né? Infelizmente, a Polícia Civil pensa que a atuação supletiva dela é só sexta, sábado e domingo da eleição. E não é isso. O que está dito na resolução é onde não tem PF, você atua, filho. E você atuar significa dizer instaurar a portaria, fazer diligências, ouvir pessoas, pedir interceptação, pedir prisão, fazer o relatório final e mandar para o promotor. E claro, perfeitamente possível. Infelizmente, não se faz. E aí são problemas estruturais, problemas de independência que não vale a pena nem a gente entrar aqui nesse contexto, mas é assim que deve ser. Não é, mas é assim que deve ser, né? Infelizmente. Não é isso, Rodrigo? Sim, consegue me ouvir? Consigo, sim. Não, correto. A ausência de capilaridade da Polícia Federal, né, e da própria Justiça Federal, elas justificam em muito essa espécie de delegação, né, que os juízes e promotores já absorveram isso e a Polícia Civil ainda não absorveu do modo assim muito adequado. Mas me parece que não há caminho não há caminho eficaz, eu diria, fora de exigir da Polícia Civil que, de fato, ela assuma esse ônus investigatório onde não haja sede da Polícia Federal. Porque é a mesma perspectiva. Ora, se nós temos um juiz que é juiz estadual, se nós temos um promotor que é membro do Estado, que está atuando daquela circunscrição, nós não podemos esperar que um delegado da Polícia Federal, que esteja a não sei quantos quilômetros de distância, vá assumir atos investigatórios. Então, seria essa a mesma lógica. Eu acredito que muito também, professor Igor, haja de resistência por questões orçamentárias e financeiras, a questão da designação eleitoral. Os delegados, eles também fazem um esforço no sentido de ver reconhecida a designação, a gratificação eleitoral que é paga aos promotores e aos juízes. Talvez aí haja um foco de resistência. E para colocar pimenta nessa nossa conversa, nós vamos ter uma questão que nós vamos começar a trabalhar, que é uma grande novidade. A gente está falando de direito penal, né? O novo código, colegas, ele prevê a criação da Defensoria Pública Eleitoral, com um rol eu dei uma olhada já nesse projeto, é um projeto gigantesco, tem quase 1000 artigos. Acabei escrevendo um artigo porque eu fiz um tom provocativo mesmo, porque a gente tem que chamar para debate temas importantes que estão passando despercebidos. Não consegui falar de tudo, mas a Defensoria Pública Eleitoral ela é estruturada, é justo que o seja, mas eu conversava com o professor Luiz Carlos Gonçalves, que é um grande amigo que nós temos em comum, né? E ele dizia, Rodrigo, os advogados pequenos, os menores, eles têm essa sombra da Defensoria Pública, isso pode, ao longo do tempo, sufocá-los. E eu aí comecei a ler de novo aquilo e, de fato, eu chamaria atenção, se vocês puderem agora, terminando o nosso encontro, deem uma olhada nesse projeto, o rol de atribuições que é dado à Defensoria fora do âmbito penal vai tornar ela um órgão gigantesco e vai acabar assim, de modo subjacente, trazendo uma espécie de briga por espaço. E essa briga por espaço vai ser com a advocacia menor, não vai ser com os grandes escritórios que estão em Brasília. Então, é mais uma peça nesse tabuleiro do direito eleitoral que a gente vai ter que começar a analisar daqui para frente. Pois é. É isso aí, pessoal. Então, eu acho que dentro da nossa temática não há muito mais o que falar.
do que repetir o que todos já sabem aí, o usual. Então, a gente abre aqui a palavra, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se não, da minha parte do Rodrigo, era o que tínhamos aí. Igor, próxima aula... Sem combinação, né? Sem combinação, nós não combinamos nada. Não, mas a próxima aula a gente podia pegar o tema de litisconsórcio. Sim. E se eles quiserem já dando uma lida, né? Porque daí eu acho que o debate fica bacana, né? Para a gente poder... Litisconsórcio a gente tem tempo para falar bem mais até do que crimes eleitorais, né? Com essa última decisão, fazer todo um histórico de como era com as condutas vedadas, como era com a AIGE, como foi essa última decisão, o que prevê o novo código, enfim, acho que tem bastante coisa para a gente trabalhar aí, e é um tema que é absolutamente pertinente, né? Para todos que atuam, sejam advogados, promotores ou juízes, né? Tá fechado, então. Vamos falar de litisconsórcio. E se sobrar um tempinho ali, que eu acho que não vai sobrar, a gente fala aí da pré-campanha, mas se não falar na próxima aula, fala na subsequente, e assim a gente vai dando seguimento. O objetivo é exatamente esse, trabalhar os temas da atualidade, trazendo vocês, né, num ritmo já de preparação para o que vai se deparar agora, em 2021, porque nós estamos claramente em uma pré-campanha presidencial, não é verdade? Nós não podemos negar isso. Há 2 campanhas já, ou 3 aí, nominadas, claras, e que qualquer promotor eleitoral, qualquer advogado pode ser instado aí a trabalhar eventualmente, tá bom? Então, a gente dá seguimento, pessoal. As aulas vão ser sempre às quartas-feiras, hoje, excepcionalmente, que foi a segunda-feira, para a gente aproveitar o começo da semana e a temática, beleza? Então, Rodrigo, meu amigo, muito obrigado aí mais uma vez pelas aulas, pelos ensinamentos, e a todos vocês, pessoal, também obrigado por confiarem no nosso trabalho. Vamos seguir aí, mandem aí os e-mails com sugestões, críticas, estamos à disposição de todos, tá bom? É quarta-feira, então, só para a gente... Próxima quarta. Tá, beleza. Fechado, abraço. Mesmo horário. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Boa noite a todos. Tchau. Valeu.